pensando, fazendo História 2 do dia, nós trouxemos então Hannah Arendt, esse nome aí mesmo, Hannah Arendt, que é considerada uma das mais importantes pensadoras do século XX. Ela foi uma filósofa e teórica política de origem alemã, política alemã de origem judaica, corrigindo aqui. As obras dela, elas se destacaram pela sua análise crítica e combativa aos regimes totalitários e à violência social. Ela nasceu na cidade de Linden, na Alemanha, em 14 de outubro de 1906. Ela se formou em filosofia na Universidade de Marburg, também na Alemanha. E o seu doutorado foi pela Universidade de Heidelberg, ainda na Alemanha. Em 1933, ou seja, em 1933, ela assumiu a sua posição contra o nacionalsocialismo na Alemanha. E a gente já começa a entender o período histórico que que o mundo estava atravessando. Ela foi professora universitária, depois ela emigrou para os Estados Unidos na época da ascensão do Partido Nazista, na Alemanha. Em 1951, nos Estados Unidos, ela se nacionalizou-se norte-americana. Foi casada por 2 vezes. Ela casou a primeira vez com Gunther Anders, e esse casamento foi de 1929 até 1937. Depois com Heinrich Blücher, ou Blücher, depende da pronúncia aí, e ela foi casada de 1940 com ele até 1970. Faleceu em 4 de dezembro de 1975. Jovem ainda, tinha aos 69 anos, ainda tinha muita coisa, mas ela faleceu aos 69 anos de idade, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E a causa da sua morte foi infarto do miocárdio. Hannah Arendt, ela teve esse destaque por desenvolver uma reflexão política inovadora. Dessa forma, ela desafiou os conceitos tradicionais e convencionais, como, por exemplo, a questão da existência da direita e da esquerda política. Em 51, ela lançou seu primeiro livro, Origens do Totalitarismo. E nessa obra, ela analisou as origens dos regimes totalitários de Hitler, na Alemanha, e de Stalin, na União Soviética, apontando-os como fenômenos políticos novos. Arendt ainda afirma que esses regimes utilizaram o terror como forma de imposição ideológica para a sociedade, que é algo bem tenebroso, por assim dizer. Ela também analisou os diversos elementos sociais que explicam como a sociedade alemã e soviética acabaram aceitando as atrocidades realizadas pelos estados totalitários. Também analisou as raízes da sociedade moderna e dessa forma ela destaca na análise dela sobre os significados que as sociedades atribuem à política e à existência. Ela abordou ainda a questão do poder nas sociedades. São temas extremamente delicados e importantes de serem estudados. As suas principais obras foram As Origens do Totalitarismo, de 1951, A Condição Humana, de 1958, Entre o Passado e o Futuro, de 1961, Da Revolução, de 1963, Eichmann, em Jerusalém, de 1963 também, Sobre a Violência, de 1970, Homens em Tempos Sombrios, de 1974, ainda teve A Vida do Espírito, de 1977, e A Promessa Política, de 1993, que na verdade, 93, na verdade seria uma reunião de textos inéditos publicados após a sua morte. Como nós citamos, pela sua importância, é claro que Hannah Arendt, ela estaria fazendo história aqui, quando a gente está falando só de mulheres que fizeram histórias, fizeram
E tem tantas, mas a gente separou apenas algumas. Ela com certeza está na nossa lista aqui, nessa nossa primeira lista. Separamos também algumas frases bem conhecidas dela, que diz assim: os revolucionários não fazem a revolução. Os revolucionários são aqueles que sabem quando o poder está na rua e quando eles podem pegá-lo. Outra frase dela, também para reflexão, e já que nós vivemos em tempos de animosidade política, vivemos em tempos de intolerâncias diversas, e a gente está falando mais sobre a questão política, que também tem muita intolerância, partido A, partido B, partido direita e esquerda. Então, ela traz muito sobre, ela dá para se revisitar, entender um pouco também aí desse pensamento. Tinha uma frase também dela que falava que, assim, um mundo que tem espaço para o público não pode ser construído apenas por uma geração ou planejado apenas para os vivos. Deve exceder o tempo de vida dos humanos mortais. Olha aí. Outra frase: a sabedoria é uma virtude da velhice e só vem para aqueles que não eram sábios nem prudentes em sua juventude. Essas são 3 frases que nós separamos de Hannah Arendt. Esse foi então Pensando, Fazendo História 2 do dia, com mais uma pensadora, mais uma mulher aí que fez história e, claro, as suas obras são imortais. Hannah Arendt, no Pensando, Fazendo História 2. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.